Muito bem, começa mais um BT Papo, gente. Há tempos não tinha BT Papo aqui em nosso canal e hoje um BT Papo mega especial. Meu brother Wilson Porte, ele que é professor, pastor e agora escritor. Agora sim, hein? Chega de escrever em blog. Garoto, muito bom, estou aqui para falar sobre o novo livro do Wilson Porte, Depressão e Graça, editado e lançado pela Fiel. Wilson, que é ouvinte do BTcast, participante do BTcast. Cara, um prazer ter você aqui em nosso canal. Eu que agradeço, fico feliz de estar aqui batendo papo. Wilson, um tema muito sério, né? A gente teve aí o Setembro Amarelo, que tratou desse tema do suicídio, consequentemente da depressão, e agora você lança esse tema Depressão e Graça. O seu livro é muito amplo, trata de muitas questões, mas eu sei que uma delas é aquele clichê. Mas eu sei que uma delas é: crente pode ter depressão? Tipo, crente com depressão? Não, é porque tem demônio, porque tem pecado escondido. Tu escreve um livro sobre depressão. O que tu entende por depressão? E depois essa pergunta: e aí, crente pode ter depressão? Como é que é isso daí? Depressão é uma coisa que é praticamente impossível você definir, né? Você pode defini-la numa frase como uma espécie de alteração do humor da pessoa, do ânimo da pessoa, da alegria da pessoa, da fome, enfim. São alterações que acontecem na pessoa e que envolvem o emocional, o físico, psicológico, etc. Né? A depressão em si, em cada pessoa, ela se manifesta de uma maneira diferente. Por isso que quando uma pessoa chega e diz que toda depressão é frescura, toda depressão é coisa do diabo, toda depressão é pecado, toda depressão é isso, é porque ou a pessoa não sabe nada sobre pecado, ou sobre demônio, ou sobre qualquer coisa, ou ela não sabe nada sobre Deus, ou sobre qualquer coisa que diga respeito à espiritualidade. Se ela é crente, está falando um absurdo desse. Porque depressão é algo complexo, depressão é algo que possui causas diferentes, e manifestações diferentes, e períodos de sofrimento diferentes. Então eu creio que a pessoa que quer entender, ela precisa realmente olhar para todo o espectro desse assunto, né, da depressão, para poder entender um pouquinho o que é a depressão em cada caso em que ela se manifesta. Né? Legal. E aí a minha segunda pergunta: crente pode ter depressão? Porque ele é um servo de Deus, teme a Deus, e ele pode ser... como você disse, tem várias manifestações da depressão. Sim. Mas pelo pouco que eu já li, a galera, né, fica abatida, alguns não comem, alguns até vão trabalhar, mantêm seus empregos, mas ficam jururu, não saem de casa. Agora com a Netflix mesmo, a galera se interte, fica ali vendo, maratonando uma série atrás da outra, mas tem um problema ali, e como você se manifesta de várias maneiras. Então, mas um crente pode ter depressão? Com certeza, crente tem depressão. A gente vê na Bíblia que muita gente passou por depressão, porque todo crente pode ser míope. Todo crente pode ter dor de cabeça. Todo vesgo, crente pode ser vesgo. Todo crente... Depressão é uma doença. Agora, há casos de depressão que é fruto de possessão demoníaca? A gente tem o caso de Saul na Bíblia, em que ele ficou possuído ou incomodado, sei lá, por algum espírito imundo, como disse a palavra, e ele entrou numa tristeza e uma angústia terrível. Há casos de depressão por conta de pecado? Na Bíblia também a gente vê casos de pessoas como Davi, que em um dos seus salmos, ele menciona que enquanto ele calou os seus pecados, ardiam a sua carne, os seus ossos doíam. Ou seja, ele via manifestações físicas por causa de um pecado que ele calou, e dores na alma também. A gente tem o Salmo 116 também, no qual o salmista diz que poderes do inferno, até eu coloco ali no comecinho do livro, né? Apoderaram-se da tua alma, eu te clamei, etc. Então, claro que é possível. O crente sofre, o crente passa por sofrimentos de um modo curto e de um modo mais prolongado, mas o fato é que a gente precisa encontrar, então, depressão que é fruto de demônio. Ela pode existir, embora eu creio que são mínimas. Há depressão por conta de pecado? Eu creio que são muitas. Pessoas que por conta de coisas erradas na vida, pecados, descaminhos com relação à palavra de Deus, podem ficar tristes por conta disso, e se não souberem resolver biblicamente, a coisa entra. E daí, nesse caso de pecado, obviamente que até quem não é crente peca, né? Sim. Só que no caso dessa consciência do pecado, isso pode afetar até mais os cristãos, porque eu sei que é errado determinada coisa e aquilo me angustia, né? Exato, traz mais angústia. E tem a depressão que é fruto de coisa física, hormonal, disfunção hormonal, problemas hormonais, disfunções neuroquímicas cerebrais e outras causas que são físicas, tão somente físicas. E há aquelas também que nascem com um pecado e que se psicossomatizam, né?
Que é esse lance de você começa na psique, na alma da pessoa, nessa parte material, e a coisa somatiza. Vem pro seu corpo. Psoríase, dizem que está muito ligada, né? Dor de cabeça, disfunções intestinais, alergias, a questão também de alguns cânceres. A Organização Mundial de Saúde lançou recentemente, alguns anos atrás, né, o dado de que mais de 70% dos casos de cânceres no mundo são de fundo emocional. Ou seja, uma coisa emocional que gera um tumor físico, uma coisa física. Então, assim, quando começa com uma coisa espiritual, emocional, tal, e material, como a Bíblia coloca, é óbvio que precisa ser tratado com a palavra. Agora, quando a coisa ela chega no corpo, a gente não pode desconsiderar o papel de um clínico, de um médico, de um profissional que venha nos ajudar nessa área. E aí que entra o perigo. Porque muita gente acaba achando que depressão é uma coisa só espiritual, uma coisa só da alma, uma coisa de psicólogo só. Então o crente ele não tem que ir atrás dessas coisas porque Deus resolve, a palavra vai curar e não vai atrás. E às vezes é um negócio de uma doença mesmo, e aí a doença pode alterar a cabeça do cara de uma tal maneira que ele é capaz de tirar a própria vida, porque ele foi ensinado um dia de que aquilo lá era só espiritual, não vai se tratar. Então a gente tem que ter muito bom senso e procurar tratar com muito cuidado o assunto da depressão. Crentes de que a graça de Deus se manifesta para todos esses casos, para socorrer essas pessoas, mas em que em muitos desses casos a gente precisa de um profissional, que não é o pastor, que não é profissional, inclusive, para tratar desses casos que afetam o próprio corpo da pessoa, né? Então, Wilson, alguém que está nos assistindo agora nesse vídeo que tem depressão, ela já é diagnosticada, o que é sua palavra, então, para a gente caminhar para o final? Sua palavra para essa pessoa que está caminhando por esse vale da sombra da morte, por essa tristeza, por essa angústia, por essa depressão. Quando a gente olha na palavra, né, a gente vê tantos conselhos da graça de Deus para essas pessoas que sofrem. Em cada um dos capítulos eu mostro um pouco exatamente disso, da graça de Deus na vida de pessoas que o serviam e que eram seus servos e que enfrentaram situações de grande sofrimento. Moisés, Asaf... O Asaf é aquele cara que ficou olhando para a vida do ímpio e ficou mó chateado, né? E viu que todo mundo estava prosperando e ele que era justo estava cada vez pior. E por que disso, né? E em cada um desses casos eu percebo Deus graciosamente agindo. Se você está lutando com depressão, se conhece alguém que está lutando com depressão, um dos casos para mim que são mais... emblemáticos com relação à forma como Deus trata é o de Elias. Até o pessoal da editora escolheu fazer a capa com um quadro de um americano do século XIX que se chama Elias no Deserto, né? Achei bem legal a ideia deles. E é um dos capítulos do livro. Elias ele estava em depressão, ele estava em melancolia, como os puritanos chamavam, em tristeza excessiva, como Paulo chamou. Enfim, os nomes são diferentes, mas o sentimento que carregam essas pessoas é aquilo que a gente chama hoje de depressão. E o que a gente vê é que Deus poderia ter chegado com os 2 pés no peito de Elias e falou, eu matei todos os profetas de Baal, fiz cair fogo do céu, aí mostrei para todo mundo que eu sou Deus, agora você está comendo uma mulher que falou que daqui um dia você vai estar morto? Você não confia em mim? Você não confia na minha palavra? Fantástico. Você está em pecado. Deus poderia ter chegado duro, confrontando o pecado e confrontação, mas a gente vê que Deus vai, deixa ele dormir, depois vem, traz o pão, traz alimento. Aí depois Deus, por que você está fazendo aí? Mas antes disso, ainda vem um sussurro suave ainda, né? Lá na frente, Deus leva ele para o Monte Horebe, aí passa nisso, passa aquele do trovão, um monte... Tudo acontecendo, depois o texto fala que num cicio suave, que é aquele som das folhas, rastelando, aquele som... Imagina o som da natureza, que muita gente até usa para tratamentos hoje em dia. Cara, Deus usou isso. E no meio daquele som da natureza, que é o que a Bíblia diz, Deus fala com ele, acalma o coração dele, trata do coração dele. Então eu vejo assim que Deus ele tem uma maneira de tratar aqueles que sofrem. E ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele não só nos demonstra graça ao nos mostrar que ele vai nos tratar assim, mas como ele também nos ensina como eu devo tratar você e você me tratar quando a gente estiver passando por situações assim. É óbvio que pode ter pecado envolvido, mas nem sempre. Então a gente tem que ter sempre muita graça e compaixão de quem sofre para poder ajudar essa pessoa de fato a sair daquela situação. Muito bem, gente. Tá aí, ó. Depressão e Graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos. O primeiro livro de Wilson Porte, lançado pela Editora Fiel. Parabéns, cara. Legal. A galera pode adquirir contigo ou é direto no site da editora? Pode entrar direto no site da editora e se não conseguir, pode entrar em contato comigo também. Tá, então, você tem os links para tanto o perfil da sua página, né? Você tem uma página no Facebook e também o site da editora. Cara, muito obrigado e parabéns. Felizão mesmo por ti. Valeu, eu que agradeço, Bibi. Até o próximo vídeo.